Olá, turma. Então, hoje a gente vai começar a apostila nova, volume 3. Então, a gente vai estudar 3 capítulos aí. O capítulo 7, que é sobre a médias. Capítulo 8, linguagem algébrica e equações. Então, isso aqui é muito importante. E a 9, circunferência e áreas. Então, a gente vai começar aí na página 2, com médias. Então, aqui ele traz, né, uma informação, um pequeno texto ali informativo sobre média. Então, aqui, a 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil mostrou que o brasileiro lê, em média, 4,96 livros por ano, ou seja, aproximadamente 5 livros por ano. Então, essa pesquisa de abrangência nacional avalia o hábito de leitura do brasileiro, medindo a intensidade, as limitações, a motivação, as condições de leitura e de acesso ao livro, tanto impresso quanto digital, além de outros fatores, de acordo com essa pesquisa. Foi considerado leitor aquele que leu inteiro ou em partes pelo menos um livro nos últimos 3 meses, enquanto não leitor é aquele que declarou não ter lido livro algum nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido nos últimos 12 meses. Então aqui a gente tem um espaço de diálogo, mas é mais pessoal, então é mais para vocês refletirem, tá? Sobre vocês mesmos. Então, na número 1, você lê mais ou menos livros por ano do que a média registrada pela pesquisa? 2. De acordo com a descrição indicada no texto, você seria classificado como leitor ou não leitor? 3. Você prefere livros impressos ou digitais? Por quê? Então fica aí, né? São respostas mais pessoais, né? Então vamos lá para a página 3. Então aqui a gente tem os objetivos. Então, compreender o conceito de média aritmética e calcular seu valor. Segundo, entender o significado de média aritmética ponderada e determinar seu valor em um conjunto de dados. Então, vamos lá. Eu acredito que aqui vocês conheçam, tá, o que é a média aritmética, mais conhecido como média, né? Geralmente a gente usa mais quando a gente quer calcular a nossa média final, né, de cada trimestre ou do ano inteiro, para a gente saber se a gente passou ou não, né? Então, aqui, média aritmética. Então, a 4ª edição da pesquisa de retratos da leitura do Brasil mostrou que o brasileiro lê, em média, 4,96 livros por ano. Esse número cai para 2,54 quando se considera apenas o número de livros lidos nos últimos 3 meses. De acordo com a metodologia adotada para ser considerado um leitor, é necessário ter lido ao menos um livro nos últimos 3 meses. A pesquisa também estima que 56% dos brasileiros têm o hábito de ler. Então, aqui a gente tem um primeiro item, né, para a gente responder. Segundo a pesquisa, quantos livros, em média, cada brasileiro lê por ano? Então, ele lê, em média, né, como o texto traz aqui, 4,96 livros, certo? Então, logo embaixo aqui a gente tem investigação matemática. Então, aqui, quantos livros você leu no último ano? Faça a mesma pergunta a 4 colegas de sua turma e registre todas as respostas na tabela a seguir. Então, assim, como a gente está separado em grupos, eu pensei em fazer um modelo só, um exemplo só aqui, e aí serve para todos, tá? Até porque depois a gente vai ter uma outra tarefa que é para fazer um gráfico, e eu ia mostrar para vocês como que vai ficar esse gráfico, né? Então, ali, quantos livros você leu no último ano? Faça a mesma pergunta a 4 colegas de sua turma e registre todas as respostas na tabela a seguir. Ou seja, então são 5 pessoas, né? Então, vou colocar aqui nomes fictícios, assim, por dizer. Então, vamos colocar aqui Adelaide. Então, Adelaide leu 4 livros. Danúbio leu 3 livros. Então, a Lara leu 7 livros. O Márcio leu 5 livros. E o Nicolas leu apenas 2. Então, aqui seria, né, mais ou menos a quantidade de livros que eles leram, né? Então, na letra A, some todas as quantidades registradas na tabela e que resultado você obteve. Então, 4 mais 3 vai dar 7, 7 mais 7, 14, 14 mais 5, 19, 19 mais 2
21, né? Então, 4 mais 3 mais 7 mais 5 mais 2. Isso aqui vai dar igual a 21. Então, aqui na letra B, né? Divida o resultado encontrado pela quantidade de pessoas entrevistadas, incluindo você. Então, aqui aparece o símbolo de uma calculadora, então dá para usar a calculadora. Mas, como o último conteúdo foi sobre números decimais, eu acredito que esse número aqui dá para a gente dividir, né? Então, como são 5 pessoas, né? A gente vai ter que pegar o total aqui, que é 21, e dividir por 5. Então, vamos lá. 21 dividido por 5. Quantas vezes o 5 vai caber no 21? 4 vezes, que vai dar 20. 1 menos 0 dá 1. 2 menos 2 dá 0. Sobrou 1, né? Não tem número para baixar. A gente acrescenta o 0 e vírgula. Quantas vezes o 5 cabe no 10? 2 vezes, que vai dar 10, né? E 10 menos 10 é igual a 0. Então, a média aqui, né, o resultado encontrado, então 21 dividido por 5, vai ser igual a 4,2. Então, essa é a média, né, de livros que essa turma aqui, né, lê. Então, ali, o valor obtido com essa divisão representa a média de livros lidos por vocês no último ano. Agora, compare a média de seu grupo com a média nacional. Vocês ficaram acima ou abaixo de 4,96 livros lidos por ano? Então, nesse caso, né, ficou abaixo. Então, seria isso da página 3. Vamos lá para a página 4. Então, aqui na página 4, aqui na letra C, aqui tem um símbolo para fazer no caderno, né? Então, C, desenhe um gráfico de colunas com base nos dados que você registrou na tabela. Desenhe uma linha horizontal no gráfico para representar a média que você calculou. E aqui o item aqui pede quantas colunas ultrapassam a linha que representa a média e quantas estão abaixo dela. Explique o porquê isso acontece. Então, assim, eu só vou tirar um pouquinho para a gente conseguir observar o gráfico aí, e depois a gente retorna de novo, tá? Então, no gráfico aí, né? Então, lembrando que a Adelaide tinha lido 4 livros, o Danúbio leu 3, a Lara 7, o Márcio 5 e o Nicolas 2. Então, a média aqui, né, seria 4,2, que é essa linha, né, tracejada aqui. Então, apenas 2 pessoas ficaram acima dessa média e 3 ficaram abaixo, né? E isso ocorre, né, porque essas pessoas ficaram abaixo, é que leram menos livros do que a média que deu ali, né? E as que ficaram acima é que leram mais livros do que essa média que a gente encontrou. Então, seria isso na interpretação aí. Então, pessoal, a letra C, vocês não precisam fazer, tá? Mas é só para vocês verem aí como que se comporta. Então, voltando lá para a página 4, então. Agora a gente indica o quadro em rosa, que é importante. Então, diz assim, né? Para se calcular a média aritmética ou a média, ou a gente pode também chamar de média aritmética simples, de um conjunto de dados, somamos todos os valores desse grupo e dividimos o resultado obtido pela quantidade de dados somados. Então, se a gente tem 6 dados, né? Então, a gente vai somar essa quantidade, vai somar os números que esses dados estão representando e depois dividir por esse número de dados, né? Pela quantidade de dados. Então, sempre vai ser assim a média aritmética simples, tá? Então, aqui a gente tem uma curiosidade, né? Tem mais alguns exemplos aqui para a gente entender melhor. Então, curiosidade. Afinal, para que serve a média? Então, geralmente, a média assume um valor representativo em um conjunto de dados. Imagine que suas notas nas provas de matemática durante o semestre fossem 7, 6, 8, 7 e 7. A soma dessas notas é, então, 7 mais 6 mais 8 mais 7 mais 7, fechou aqui 35. Quando você troca todas as suas notas pela média aritmética desses valores, a soma também é igual a 35. Observe. Então, aqui ele fez a média, né? Então, como são 1, 2, 3, 4, 5 notas, então ele somou, né? 7 mais 6 mais 8 mais 7 mais 7, e vai dividir tudo isso por 5. 5 é a quantidade ali de notas, né? Então, vai ficar 35 dividido por 5, e 35 dividido por 5 é igual a 7.
Então, a média dele, né, vai ser 7. Então, quando a gente somava todos esses números aqui, né, que tá aqui, ó, 7 mais 6 mais 8 mais 7 mais 7, isso aqui fechou 35. Mas se a gente somasse, né, a média, 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7, isso aqui também fecha 35. Então, se a gente for ver, né, aqui, ó, nas notas dele mesmo, ele tem 3 notas que fechou 7, certo? E tem outras duas aqui que fechou 6 e 8. Mas se a gente for ver, aqui no 8 tem um ponto a mais, né, que 7, e no 6 tem um ponto a menos que 7. Então, aqui no fim, eles vão ficar equivalentes, né? Quando a gente vai somar 6 mais 8, vai fechar 14, né? E dividido ali vai dar 7. Ou seja, meio que compensa aqui, né? Então, aqui falta 1 e aqui tem 1 sobrando. Ou seja, né? A média dessas duas notas seria um 7 também. Então, é nesse quesito, assim, que ele quer tentar dizer. Então, ali, né? Nessa situação, podemos dizer que a média é representativa, pois seu valor está próximo das notas obtidas. E a média aritmética tende a estar próxima do valor central desse grupo de dados. Por isso, na estatística, dizemos que ela é uma média de tendência central. Ou seja, lembra aquela linha que a gente fez ali no gráfico? Aquela ali seria a medida de tendência central. Ou seja, é ali onde a nota está se aproximando. Que nem ali, quando ele tinha 6, ou seja, ele tem um ponto a menos que 7, mas está próximo ali daquela média, daquela medida de tendência central. O 8 ali também, ele tem um ponto a mais. Então, seria isso, né? Então, aqui, imagine agora que as notas de seu colega fossem 1, 2, 3, 10 e 10. Então, o cálculo da média é representado a seguir, né? Então, ele somou 1 mais 2, mais 3, mais 10, mais 10. Então, 1 mais 2 vai dar 3, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 10 dá 16, e 16 mais 10, 26. E isso tudo dividido por 5, porque são 5 notas, né? E 26 dividido por 5, isso aqui vai dar igual a 5,2. Então, né, se a gente olhar novamente, se a gente fizer a soma ali das notas, vai fechar 26. Mas se a gente somar a média 5 vezes, vai fechar 26 também. Então, a medida de tendência central é 5,2. Ou seja, sempre vai estar se aproximando ali nessa média, né? Nesse número. Então, aqui, perceba que 5,2 não é um valor que representa como foi realmente o desempenho do seu colega nesse semestre, pois as notas obtidas por ele sofreram muita variação, né? Ou seja, aqui, ó, da primeira nota que ele tirou 1 para 5,2, tem uma diferença de 4,2, né? De 2 para 5,2, uma diferença de 3,2, e assim por diante. Então, valores extremos costumam interferir no valor da média aritmética. Então, veja abaixo os gráficos que ilustram as duas situações apresentadas. Você consegue perceber como a média, indicada pela linha tracejada, se comporta quando existem valores muito abaixos e muito altos no mesmo grupo de dados? Então, no caso aqui, nesse primeiro gráfico, são as nossas notas, né? Suas notas, aquela primeira situação, em que na primeira nota ele tirou 7, na segunda ele tirou 6, na terceira tirou 8, na quarta tirou 7 e na quinta tirou 7. E aqui, né, tracejado aqui, é a medida de tendência central, ou seja, é a média aritmética ali, né? Então, a primeira nota ficou ali na média, na segunda ficou um ponto abaixo, na terceira ficou um ponto acima, e nas duas últimas ficaram 2 pontos abaixo. Já que nas notas dos colegas, que foi na segunda situação aqui, na primeira nota ele tirou 1, na segunda, 2, na terceira, 3, na quarta, 10 e na quinta, 10. Então, aqui a gente consegue ver que é uma diferença muito grande, né? Tem uma variação muito grande. E isso vai interferir depois na média. Então, aqui, ó, teve muito alta essa variação, né? Então, por isso. Então, seria mais ou menos isso aí, tá, pessoal? Então, é sempre somar os valores ali e dividir pela quantidade de valores. Então, na página 5 e 6 tem algumas atividades aí pra gente fazer, né? Então, essas vocês vão fazer sozinhos. Eu vou mostrar aqui, né? Vou dando algumas dicas para vocês, mas no restante vocês vão fazer sozinhos.
Então, aqui na página 5, a gente tem a atividade número 1, e diz assim, né, uma atividade que valia 8 pontos, os 30 alunos de uma turma obtiveram as seguintes notas. Então, tem todas as notas aqui dos alunos. Então, tem 30 notas aqui, né? E vai assim, qual é a média aritmética das notas das turmas nessa atividade? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que somar todas as notas aqui. Sim, vai dar uma trabalheira, por isso tem todo esse espaço aqui para vocês fazerem. Mas uma dica que eu posso dar para vocês, vão fazendo por coluna, ó. 7 mais 2 dá 9, 9 mais 3 dá 12. 5 mais 3 dá 8, 8 mais 5, 13. 8 mais 7 dá 15, mais 1, 16. E depois você soma só os resultados aqui que deu no número de colunas, né? E como são 30 alunos, então a gente vai ter que dividir toda essa soma dessas notas por 30. E assim vai dar o resultado. E sempre façam, pessoal, assim, ó, M igual, tá? Então sempre vai ser M igual. E aqui vocês vão colocar todos os números aqui em cima. Ou até nem precisa, tá? Colocar todos os números, mas vocês vão colocar a soma, né, desses números aqui em cima. E aqui embaixo vai ser dividido por 30, certo? Então, bons cálculos aí nessa número 1. Então, é isso no número 1. Vamos lá para o número 2. Número 2. Com base na tabela a seguir, calcule quantos sapatos foram vendidos, em média por um número do calçado no período indicado. Então, no caso aqui, a gente vai ter que somar a quantidade de sapatos vendidos na semana, né? Então, a gente vai ter que somar todo esse número aqui e dividir pelo total aqui, né, de quantidade de tamanhos, né, que tem. Então, por exemplo, no tamanho 35 foram vendidos 23, no tamanho 36 foram vendidos 20, no tamanho 37 foram vendidos 20, no 38 foram vendidos 15, no 39 foram vendidos 15, no 40 foram vendidos 3. Então, a gente vai ter que somar todos esses números aqui e dividir pelo número de tamanhos de calçados, né? De sapatos aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ter que ser dividido aí por 6, né? Então, de novo, vocês vão colocar uma média, aqui em cima os valores, e aqui pelo número que tem que ser dividido, né? A questão número 3 aqui, vocês vão ter que descobrir qual que é a nota aí. Então, vocês vão ter que pensar um pouquinho. E esse aqui vocês têm que fazer no caderno, porque vocês não vão ter espaço. Então, ali, na escola em que Reinaldo estuda, a média final de aprovação é 7, e na escola de Simone é 6. Eles querem saber quanto precisam tirar no quarto bimestre para serem aprovados em matemática e em língua portuguesa. Ajude-os a descobrir a nota que cada um precisa obter, considerando que a média final é a média aritmética das notas obtidas nos 4 bimestres. Então, assim, eu vou fazer uma parte aqui e depois o restante vocês vão fazer em casa, tá? Vocês vão tentar fazer sozinhos, no caso. Então, aqui do Reinaldo, eu vou fazer a parte matemática do Reinaldo e da Simone, certo? Então, primeiro aqui eu vou fazer a média do Reinaldo, né, de matemática. Então, M igual. Então, no primeiro bimestre, ele tirou 7,5. No segundo, ele tirou 8,2. E no terceiro, tirou 6. E a quarta nota aqui, né, a quarta nota do quarto bimestre, a gente não sabe, né, é o que eles querem saber, o quanto que eles precisam tirar para conseguir passar de ano. Então, aqui vai vir um ponto de interrogação. E como são 4 bimestres, então vai vir um 4 aqui embaixo, que foi dividido por 4, né? E essa média, no total, tem que fechar 7. Ou seja, quanto que essa soma total tem que fechar? É isso que a gente tem que pensar. Porque aqui tem que ter uma soma, e essa soma tem que ser um número que dividido por 4 é igual a 7. Então, que número dividido por 4 é igual a 7? Então, a gente tem que pensar numa operação inversa, né? Porque a gente tem que pensar que soma, né? O total aqui da soma, dividido por 4, vai dar igual a 7. Então, para a gente saber essa soma, a gente tem que pegar o 4 e multiplicar por 7. Então, toda essa soma aqui tem que ser um número que dividido por 4 vai dar igual a 7. E que número que dividido por 4 vai dar igual a 7? Aí a gente tem que lembrar da tabuada lá.
Então, a gente tem que pensar quantas vezes o 4, né, tem que multiplicar aí para dar essa soma. Então, no caso aí, tem que ser fazer 4 vezes o 7 para a gente saber que soma é essa, né? Então, 7,5 mais 8,2 mais 6,0 mais que número tem que dar isso, né? Então, que soma total vai dar isso. Então, isso aqui tem que dar igual a 4 vezes 7. Então, isso aqui tem que dar 28. Então, a gente vai somar agora, né? 7,5 mais 8,2. 5 mais 2 dá 7, vírgula embaixo de vírgula, então vírgula aqui. 7 mais 8, 15. Mais 6. 7 mais 0 dá 7, vírgula. 5 mais 6 dá 11, vai 1 aqui. E 1 mais 1 vai dar 2. Então, tudo isso aqui, né, vai dar 21,7, mais o número que a gente não sabe que número é esse. Então, para a gente descobrir que número é esse, o que que a gente vai ter que fazer aí? A gente vai ter que pegar esse total e diminuir desse aqui que a gente sabe. Então, esse número que a gente está procurando vai ser 28 menos 21,7. Igual. Então, novamente aqui nosso rascunho, 28,0, a gente vai colocar esse vírgula zero para a gente conseguir subtrair, né? Tem que igualar o número de casas aí. Então, 0 menos 7 não dá, peguei emprestado aqui para o 8, que passa a ser 7, e o 0 que vai passar a ser 10. 10 menos 7 dá 3, 7 menos 1 dá 6, e 2 menos 2 dá 0. E vírgula embaixo de vírgula. Então, o número que a gente está procurando aí, né, ou seja, a nota que o Reinaldo tem que tirar no quarto bimestre é 6,3. Certo? Então, seria mais ou menos pensar assim. Geralmente, para a gente descobrir o número aqui, né, que falta nessa soma, a gente vai ter que pegar e somar todos esses números que a gente conhece, e essa soma tem que ser igual a multiplicação do número aqui com a média. E depois a gente faz a subtração, para encontrar que número é esse, certo? Ganhei ali da média da Simone. Deixa eu apagar aqui os rascunhos. Então, média Simone matemática. Então, a média aqui da Simone vai ser o quê? 8,2 mais 8 mais 7 mais a nota que a gente tem que descobrir. Isso aqui tem que ser dividido por 4, porque são 4 notas. E a média aqui tem que ser igual a 6, né? Porque essa é a média da escola de Simone. Então, para a gente descobrir que número que está faltando aqui, a gente vai ter que somar os números que a gente conhece. E isso vai ser igual, né? Essa soma tem que ser igual à média multiplicado pelo número ali, né? De quantidades, né? O número de notas. Então, vai ser 8,2 mais 8,0 mais 7,0 e mais um número que a gente não conhece. Isso aqui tem que ser a soma aqui, né, que a gente calcula pela média multiplicado pela quantidade ali. Então, 8,2 mais 8. Então, vamos fazer aqui a soma. 2 mais 0 dá 2. 8 mais 8 vai dar 16. Mais 7. 2 mais 0 dá 2. 6 mais 7 dá 13. Vai 1 aqui. E 1 mais 1 dá 23. Dá 2, desculpa. Então, vai dar 23,2. Mais o ponto de interrogação. E 4 vezes 6 é igual a 24. Então, esse número que a gente está procurando tem que ser o 24 menos o 23,2. Por que que a gente tem que usar a operação inversa, tá? Então, por exemplo, se aqui a gente dividiu por 4, para a gente descobrir a soma aí, a gente vai ter que multiplicar a média pela essa quantidade. E para a gente descobrir aí o número, né, a gente vai ter que pegar o total da soma e subtrair da soma que a gente conhece, né? Das nossas que a gente conhece. Porque a subtração é a operação inversa da adição.
e a multiplicação é a operação inversa da divisão, e vice-versa, né? Então, o ponto de interrogação vai ser o que aí? Então, 24,0 para igualar as casas, menos 23,2. 0 menos 2 não dá, vai ter emprestado aqui para o 4, que passa a ser 3, e o 10 aqui vai passar a ser, e o 0 aqui vai passar a ser 10. Então, 10 menos 2 dá 8, 3 menos 3 dá 0, 2 menos 2 dá 0, e vírgula embaixo de vírgula. Ou seja, né, a nota que ela tem que tirar aí no quarto bimestre é 0,8. Isso em matemática, né? Agora fica para vocês fazerem aí os cálculos das médias de língua portuguesa, tanto de Reinaldo quanto de Simone, certo? Então, eu já dei uma mão na roda aí para vocês. Então, vamos lá para a página 6 agora, para vocês verem a questão número 4 também. Então, questão número 4 aí na página 6. Na escola de futebol em que Márcio treina, o professor mediu a altura dos 40 alunos matriculados. Observe no quadro a seguir os resultados obtidos. Então, tem aqui, né, 40 alturas aqui em centímetros, né? Então, tem vários aqui que se repetem, né? Então, aqui tem 160, 160, 161. Aqui repete de novo 161. Então, tem alguns aí que vão se repetindo, tá? Aí, na letra A, pede assim, agora complete a tabela a seguir. Então, tem aqui estatura, né? Em centímetros. E o número de alunos, ou seja, tem que contar aí quantos alunos tem 150 centímetros. Então, se a gente analisar aqui, tem aqui o 150, nessa linha não tem mais, na segunda linha aqui também não tem 150, na terceira também não tem, e na quarta também não tem. Então, a quantidade aqui de alunos que mede 150 é apenas uma, né? Agora, o número de alunos que medem 151. Então, aqui nessa primeira linha, não tem. Na segunda, também não. Na terceira, tem uma aqui. E na quarta, não tem. Então, tem apenas uma aí também, que mede 151. 152. Vamos ver aqui na primeira linha. Não tem. Na segunda também não. Na terceira aqui tem. E na quarta aqui também não tem. Então, apenas um também mede 152 centímetros. 154. Então, na primeira linha aqui, não tem. Na segunda aqui, não tem. Na terceira, não. Na quarta tem um aqui. E só um também. Então, os que medem 154 é apenas um aluno. 155. Na primeira coluna, na primeira linha, desculpa, não tem. Na segunda linha, tem um aqui. Na terceira, tem aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. Eu acho que é isso aí. Então, o número de alunos aí que medem 155 é 4. Que medem 156. Então, na primeira linha não tem. Na segunda, tem um aqui. Na terceira, não tem. Na quarta, tem um aqui. Mais um aqui. Então, os alunos que medem aí, o número de alunos que medem 156 é 3, né? O número de alunos que medem 158. Então, na primeira coluna aqui não tem. Na segunda, não tem. Na terceira, não tem. Na quarta, tem um aqui e outro aqui. Então, tem apenas 2 aí. Então, os alunos que medem em 160. Então, na primeira linha tem aqui, aqui, mais um aqui, mais outro aqui, e mais um aqui. Na segunda linha não tem, na terceira linha tem mais um aqui, na quarta linha, na segunda linha tem mais um aqui. Eu acho que é isso aí, né? Então, no caso aí, o número de alunos que medem 160 são 7, né? Então, é isso que vocês vão fazer, tá? Então, aqui na segunda coluna, vocês vão completar. Então, é isso para fazer na letra A. E agora na letra B, né? Então, aqui na letra B da questão número 4, ele pede para a gente calcular a média das alturas dos 40 alunos matriculados. Só que calcular e somando 40, tipo, somar todos esses números aí, vai dar bastante calculeira, né? Então, assim, a dica que eu dou é assim, que nessas quatro primeiras alturas aqui, 150, 151, 152, 154, deu apenas um número de aluno, né? Então, invariavelmente, a gente vai ter que fazer, né? 150 mais 151, mais 152, mais 154. Mas aqui, no número de alunos que deu 155, é 4. Então, aqui, em vez de fazer 155 mais 155 mais 155 mais 155, eu vou fazer 4 vezes 155, que é a mesma coisa, né? Só que aqui vai facilitar porque é mais rápido fazer esse tipo de cálculo. E isso aqui vai dar 620. Assim como aqui no 156, a gente vai fazer 3 vezes 156, que vai dar tal valor. No 158 deu 2 alunos, então a gente vai fazer 2 vezes 58 e vai dar mais um valor. No 160 ali deu 7 alunos, então a gente vai fazer 7 vezes 160 e vai dar outro valor. E aqui para os outros também, né? A gente fazendo isso. Só os que deu apenas um aluno, a gente vai ter que somar depois, né? Então, né, vocês vão primeiro fazer
esses cálculos aqui que vai ajudar vocês, vai facilitar, vai diminuir, né, o número de cálculos. E depois fazer a média, né, somar depois todos esses números e fazer a média ali, certo? Então, no caso, né, a média seria o quê? 150 mais 151 mais 152 mais 154. Aí quando chega no 155, em vez de a gente colocar 155 mais 155 mais 155 mais 155, a gente vai colocar o total que deu aqui, né? Que é 4 vezes 155, que deu 120. A mesma coisa aqui pro 3 vezes 156. E assim por diante, tá? Porque assim vai facilitar os cálculos para vocês. E depois vocês vão somar tudo isso e vão ter que dividir por 40, certo? Então seria isso aí, pessoal. E em aula a gente vai corrigir. Então espere um pouquinho pra gente corrigir em aula, tá? E depois, para quem estiver em casa, né, tendo aula remota ainda, eu vou mandar o vídeo e depois em PDF mesmo a correção. Mas eu acho que esse conteúdo aqui é mais tranquilo, tá? Então, isso aí. Tchau, pessoal, até.